a casa de Sebastião Marques, essa casa de estudos. Esse mês, passamos o mês todo estudando a Gênesis. Teve a semana espírita, né, que também abordou os temas da Gênesis. E, provavelmente no mês que vem nós mudaremos o livro. Esse mês foi todo fundamentado na Gênesis. E esse capítulo 15 fala dos milagres. E do item 37 fala da filha de Jairo, que foi um dos milagres quando Jesus andava, como sempre, né, uma grande multidão rodeava. E dentro dessa grande multidão, a filha de Jairo, que já estava morta, né, semi-morta, o pai, desesperado, se aproximou de Jesus, pedindo que minha filha não está morta, Senhor. Vamos na minha casa para que ela possa ressuscitar. E Jesus, atendendo aquele pai, foi à casa de Jairo. E lá, encontrando sua filha, disse a ela: levanta-te e anda. E ela levantou e andou. Então, como nós vemos essa situação da filha de Jairo, é igual a de Lázaro. Não era milagre, porque eles não estavam mortos, né? Jesus tinha esse poder com as mãos, né? Essa magnetização das mãos, que nós sabemos o poder que tem a energia das mãos. E Jesus fez com que aquela filha de Jairo se levantasse e andasse, como aconteceu a Lázaro. Aconteceu também com a Ivone Pereira, que por duas situações e várias outras, ela estava nesse processo também de semi-morta. Só que esse não é um estado, não é uma morte, porque existe a catalepsia. Nós, os antigos, falávamos muito, uma pessoa foi enterrada viva. Hoje a gente não vê mais isso, porque a própria ciência evoluiu e chegou no patamar que ela faz todos aqueles exames e contesta, né, se a pessoa realmente está morta ou não. Mas esses casos, que a pessoa fica aparentemente morta, são chamados catalepsia ou letargia. A ciência ainda não descobriu o que acontece isso, mas a doutrina espírita já tem um esclarecimento. Como aconteceu a Ivone Pereira, ela já vinha, né, de vidas passadas com grandes débitos. E o espírito, às vezes, para se esconder daquela situação, acontece essa situação de se distanciar do corpo. A Ivone Pereira, com 29 dias, a mãe ficou assustada, que ela ficou aparente morta. Depois, com 8 anos, novamente, ela teve essa mesma situação. E depois, no decorrer da sua vida, sempre à noite, ela tinha esse sintoma de sair do corpo. Mas a catalepsia é uma condição que a grande maioria das vezes transitória, no qual o paciente apresenta incapacidade total de se mover e fica imóvel como se estivesse morto. E com a imposição das mãos, né, é uma situação que Jesus fazia com as energias, ele conseguia fazer toda aquela mudança para aquela pessoa se levantar. Como ele fez os outros, a gente chama de milagre, né, mas a gente sabe que não era milagre, era as forças das energias de Jesus. Multiplicação dos pães, a mudança da água para o vinho e tantas outras coisas, que nós todos temos essa energia, só que nós não confiamos. Então, esse estado de catalepsia, nós vemos que a medicina ainda não descobriu por que isso acontece. Quando o espírito se distancia do corpo e fica com esse estado de quase morte. Teve um pesquisador, o Mesmer,
Em 1775, ele já usava os poderes das mãos. O que ele fazia? Magnetizava a água, cama, e também submetia os enfermos em tratamento. Como nós, né, da doutrina espírita, sabemos qual o valor do passe. Só que nós estudamos o passe, nós médios, toda a forma, da maneira que nós temos de nos comportar, de toda a mudança que nós temos que fazer na reforma íntima. Quanto mais nos posicionarmos melhor para a vida, mais condições temos de ajudar. Só que nós não fazemos isso só. Mesmo esse pesquisador falava da energia animal. Só que ele só estudava a energia do homem. Nós sabemos que essa energia animal, que é nossa, com a energia espiritual, é que faz todo esse processo do passe, essa cura que é ocasionada pelo passe. Claro que o paciente tem que aceitar, ter fé, aceitar aquele passe. E sempre a gente observa no passe pessoas que falam assim: eu quero tomar passe com aquele médium, que ele tem mais força. Só que, às vezes, a espiritualidade até isola o médium, porque não precisamos nos preocupar com isso. Entramos naquela sintonia que queremos receber esse passe, a espiritualidade se encarrega de utilizar a energia até de quem está fora da sala, para auxiliar aquela pessoa, merecedora daquela cura, merecedora daquela mudança. Busca a energia até da rua, de quem tiver mais condições para fazer aquela cura. Então, Jesus sabia manipular todas essas energias das mãos dele, buscava energia onde tivesse, para fazer esse processo de cura. Nós, da doutrina espírita, sabemos a importância do passe. E Emmanuel falava que a transfusão de sangue representa as forças físicas. O passe é uma transfusão de energia específica, que tem uma força enorme. Basta que aceitemos, né, que não duvidemos, porque é uma energia junto com a energia espiritual, é que faz todo esse processo do passe. Que nós não fiquemos preocupados. Eu vou tomar passe, eu quero aquele outro médium que tem uma energia melhor. Todos numa sala, se não tiver condições de atender aquele irmão que está necessitado, a espiritualidade isola ele e vai buscar energia onde tiver, para poder fazer o trabalho que tem que ser feito. Basta que nós aceitemos e que nós tenhamos fé, que nós tenhamos também a receptividade de aceitar. Porque se eu duvidar, eu não vou ter o amparo, nem o chamado milagre que eu quero, né? Que não é milagre, nós sabemos que é essa energia funcionando em cada um. Tanto do médium, quando ele impõe as mãos, com a energia da espiritualidade, é que vai fazer todo esse processo. Então, que nós tenhamos fé, que nós nos preparemos, né? Quando nós estamos vindo na casa espírita pedir, e tenha o passe quando você pede para uma pessoa que está hospitalizado, o passe à distância, também tem essa mesma função de auxiliar e com certeza é efetivado aquela cura. Claro que nós sabemos, se nós merecermos, tudo é o nosso merecimento e a nossa fé. Quando nós posicionamos uma água dentro da nossa casa, porque nós temos também essa força, como diz Mesmer, que é esse pesquisador de 1775, nós temos energia. Então, que nós mentalizemos a fluidificação da água para curar determinado doente. Se eu pedir a espiritualidade, se eu pedir com fé, eu vou conseguir fluidificar aquela água para atender aquela pessoa necessitada. Se os dois tiverem merecimento, ele vai ser curado. Só que a nossa fé é pequenininha, né? Nós não temos uma fé nem do tamanho de um grão de mostarda, como diz o Evangelho. Se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos transportar montanha. O que isso quer dizer? Que nós vamos transportar
todas as dificuldades. Então, é preciso que essa força nossa seja essa força interior de fé, de esperança, dessa energia poder vibrar e auxiliar todos que estiver do nosso lado. Às vezes estamos em determinados locais e vemos uma pessoa passando mal ou enferma, não sabemos o que fazer. Entra em prece, faz uma oração, não precisa nem estender a mão, mentalmente você pode ajudar, não precisa nem da pessoa que está necessitada ver o que você está fazendo. E não sair correndo, né? Fazer que essa energia possa realmente auxiliar aquele doente. Então, todos esses milagres de Jesus era por causa dessa energia que ele tinha, não é milagre. Ele sabia manipular essa energia dele, da espiritualidade. E ele, um espírito extremamente iluminado, sabia manipular todas essas energias. Energias do universo, os fluidos universais, né, que estão à disposição nossa a todo tempo, para que nós possamos usufruir. Nós somos filhos de Deus, né, e Ele sabe, acima de tudo, o que nós precisamos. Só que nós não temos fé nenhuma. Como que nós podemos superar as dificuldades? Como nós podemos angariar aqueles benefícios que nós queremos? Se duvidamos de tudo, duvidamos dos espíritos, duvidamos que a vida continua, e a todo tempo eles estão trazendo essas informações para nós. A doutrina espírita, a doutrina da verdade, nos informa exatamente o que nós precisamos fazer. Voltamos nessa reencarnação para aprendermos mais, para melhorarmos e evoluirmos. Então, que nós não percamos essa oportunidade. Essa reencarnação é muito importante para nós, porque conhecemos a doutrina espírita, sabemos que a vida continua, e continuemos, às vezes, sem acreditar até em Deus, que nós possamos tirar da nossa mente esse negativismo, né? Ser positivo, porque essa força é humana e divina, né? Então, nós precisamos ter a força nossa. Quando nós queremos alguma coisa, se nós tivermos essa força, com certeza, junto com a divina, nós vamos conseguir fazer tudo. Com a nossa energia positiva, de querer o melhor para nós e para o próximo, seguindo os ensinamentos de Jesus, amar a Deus e o próximo. Só que queremos chegar nos lugares passando sem passar pelo próximo. E isso não é possível, porque é o ensinamento básico de Jesus, que nos trouxe o amor como a mola mestra de tudo, de fazermos o melhor. Naquela parte nossa mesmo, dos talentos, aquele talento pequeno que nós temos, ele vai auxiliar o outro. Quando nós observamos talento, nós só acreditamos naquele talento enorme de um outro irmão. Ah, fulano tem esse talento. Mas o nosso, às vezes, é pequenininho e faz muita diferença. Ele é nosso. Precisamos que nós façamos o melhor para empregar esse talento em benefício do outro. Não somos cheios de todas as qualidades porque precisamos do próximo. Nós vemos que cada um de nós tem um talento. Um sabe cozinhar, outro sabe lavar, outro sabe passar, outro sabe usar os recursos, né, do direito, outro sabe manipular todas as energias da natureza. E aí, cada um com aquele talento, ele vai fazendo o todo no universo, uns precisando do outro. É isso que Jesus quer de nós, um precisando do outro, aceitando o outro, não querendo ser mais do que o outro, porque precisamos do outro. Observe sempre o que está em volta, sempre somos necessitados do outro. Eu não sei pilotar um avião, preciso do piloto.
E aí vai, tantas outras formas, pequenininha. Eu não sei plantar meu arroz, mas tem alguém que sabe. Eu não sei criar um animal, eu gosto de peixe, mas não sei criar peixe, eu vou precisar daquela pessoa que sabe criar. Eu não sei, tudo que chega na minha mesa, alguém trabalhou para aquilo. Então nós vamos vendo que isso tudo precisa da nossa participação no melhor. Quando nós, ainda nesse assunto, para nós falarmos ainda da letargia, da catalepsia, que é esse processo da pessoa ficar semi-morto, né? Antigamente a gente via muito falar isso, os antigos falavam, fulano foi enterrado morto, foi enterrado vivo. Hoje não acontece mais isso, né? Graças a Deus que a medicina avançou bem, e hoje só se enterra uma pessoa depois de fazer todos os exames, mas antigamente não era assim, não. Então, Kardec comenta assim, a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Elas diferem-se entre si em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo todas as aparências da morte. E na catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundir com a morte. Então, nós vemos que é uma situação bem desconfortante, né? A pessoa ficar aparentemente morto, a gente sabe que isso acontecia, né, em outros tempos, hoje não acontece mais, porque tem todo esse processo da medicina que avançou, faz todos os exames, e só vai declarar a morte daquele corpo quando tiver passado por todos os processos de exame, para atestar realmente se aquela pessoa desencarnou. E vemos que a ressurreição só aconteceu para Jesus. Os outros casos não foi ressurreição. Os outros casos foi esse processo de momentânea morte, que o fluido das mãos fizeram com que a pessoa, olha o poder que tem as energias das mãos, fizeram com que as pessoas se levantassem, ficassem livres daquela enfermidade, que não deixa de ser uma enfermidade, porque o espírito se ausenta do corpo, né, como se fosse uma espécie de sonambulismo, desdobramento, mas pior, porque ele fica como se estivesse morto. E com a imposição das mãos, Mesmer já explicava esse processo, só que ele não falava em Deus, ele não falava na energia dos espíritos. Em 1775, ele falava energia animal, porque essa energia nossa, ela tem muita força. E junto com a espiritualidade, dobra imensamente esse processo. Porque se eu não tiver em condições, se nós não tivermos em condições de dar um passe, a espiritualidade vai captar energia de onde tiver para auxiliar aquele enfermo. Quando nós estamos fazendo o culto no lar, eu não sei se todos já estão fazendo, e é importante que façam, colocam a água na mesa, façam oração, pede a espiritualidade para fluidificar aquela água. E com certeza ela vai estar fluidificada para beneficiar a família, para abençoar o lar, porque o culto do lar é esse propósito de nós harmonizarmos a nossa casa, que tem um poder infinitamente maravilhoso. Fazer o culto no lar, reunir nossa família, mentalizar Jesus, falar um pouco do Evangelho, explicar, para que possam todos seguir na mesma caminhada, amando a Deus e o próximo. Todos nós precisamos estar harmonizados nos ensinamentos de Jesus. Nós vemos que fora da nossa casa é uma desordem só. Nós sabemos assim. Saímos na rua,
precisamos já sair das nossas casas com essa proteção nas mãos, pedindo a Deus que nos acompanhe, que nos auxilie. Precisamos fazer o culto no lar. Tem várias formas aí, quando a gente vai fazer o grupo de entrevistadores, tem a orientação, quem não estiver fazendo, procure os entrevistadores e peça essa orientação de como fazer, para transformar a sua casa nesse manancial de energia, de proteção e de amor, beneficiando a todos, até os vizinhos. Os bairros todos também são beneficiados por essa energia, porque ela acende uma luz, beneficiando uma grande quantidade de residência e de pessoas. Nós vemos a doutrina espírita trazendo todas essas informações, e às vezes ainda duvidamos. Os irmãos estão todo o tempo trazendo para nós esse esclarecimento, de que a vida continua, que nós precisamos nos evoluir nessa encarnação, que Deus confia em nós, Ele aposta em nós, Ele nos ama e quer o melhor para nós. A todo tempo está querendo a nossa evolução. Que nós acreditemos, que nós procuremos essa força, não deixar que nem a enfermidade possa nos arrebatar, pedindo a Jesus que nos dê a forma de caminhar da melhor maneira possível, amando a Deus e o próximo. E nós temos, irmãos, sábado, o estudo do Evangelho, às 7h, para adultos. Não é um horário cansativo, é de 7 às 8h30. As festas, geralmente, começam mais tarde, né? Então, que nós procuremos vir fazer o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita. É um benefício enorme para nós, porque quando nós viemos para o estudo, não viemos sozinhos, trazemos aqueles que convivem conosco, os desencarnados mesmo, né? Porque o encarnado é mais trabalhoso você trazer, né? Às vezes o marido não acompanha a mulher não acompanha o marido, mas se trouxermos desencarnados já facilita. Pelo menos não vão ficar na nossa casa perturbando um e outro. Chamamos para vir, para que eles possam beneficiar dos esclarecimentos. E cada dia melhorarmos juntos. Cada luz que se acende é uma imensidão de benefício. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que o Pai Maior nos acompanhe. Obrigada a todos. Boa noite.